Olá, uma boa tarde. Consenso e Migração é o nome de uma carta de princípios nascida na sociedade civil que quer combater a desinformação nesta área e acredita que o debate público sobre imigração deve assentar em dados fiáveis, investigação científica e análise crítica. Esta tarde está connosco Eugénia Costa Quaresma e Rosário Farmhouse, ambas subscritoras e também criadoras e impulsionadoras desta carta de princípio Consenso e Migração. Boa tarde a ambas, obrigada por estarem na nossa companhia. A doutora Rosário Farmhouse começava por si, porque é subscritora, mas também está no grupo que levou à criação desta Carta de Princípios, que nos apresenta 9 pontos, concretamente. Eu perguntava-lhe o que é que esteve na base deste grupo de cidadãos, apesar de ligados também, concretamente, muito proximamente ligados a esta questão das migrações e do apoio aos imigrantes, mas que leitura fazem para criar esta Carta de Princípios? Olá, boa tarde. O que nos uniu foi precisamente este tema, que é um tema tão importante para a nossa sociedade, como o tema da imigração, e sentirmos que havia uma necessidade de recentrar o tema naquilo que é fundamental, com base em dados científicos, e não esquecer uma vertente que está bastante apagada do discurso político, que é a vertente do acolhimento. Então, 10 pessoas que estão intimamente ligadas à área da imigração, seja porque trabalharam no direto mais ativamente, como é o meu caso, seja porque ainda estão ativamente a trabalhar, como é o caso da doutora Eugénia Costa, resolveram juntar-se e tentar trazer para a praça pública o discurso que achamos que deve ser feito sobre o tema, que é um discurso verdadeiro, que tem base científica, que fala de toda a realidade, em vez de ficarmos apenas por um discurso que está a incitar o medo, o ódio, a discriminação, e que está a transformar Portugal num país que não conhecemos. E foi precisamente essa preocupação de querermos recentrar o discurso que nos fez juntar e encontrar, através de documentos que estamos a construir, ideias concretas de como poderia ser não só a comunicação, mas como poderiam ser as políticas de imigração, tentando voltar a trazer Portugal para a cimeira, para o topo dos países com as melhores políticas de imigração. Também num contexto europeu, e o contexto europeu não é acessório. É verdade, é verdade. Nós somos cada vez mais interdependentes uns dos outros, e neste mundo global é difícil termos uma postura que não seja influenciada nem influenciável. Ainda assim, a ideia é, Portugal foi até há muito pouco tempo um dos países referência a nível mundial nesta área, e queremos voltar a ser. Estamos a perder esse lugar, no seu entender? Estamos a perder este lugar. Eu acho que, no meu entender, estamos a perder o lugar, e principalmente no que respeita àquilo que é o discurso público e político, estamos a perder muito este lugar. Queremos voltar a ter este lugar, compreendendo que a realidade mudou, que a realidade de hoje é diferente da realidade de há 20 anos, de há 15 anos, até mesmo de há 5 anos atrás. A realidade mudou muito, mas é conhecendo a realidade, com dados concretos, com números concretos, que podemos definir políticas públicas. E não com base naquilo que são discursos de medo ou de incitamento ao ódio, que vamos construir políticas. E por isso este é o objetivo deste grupo. Sim. Eugénia, perguntava-lhe que risco pode ocorrer se esta questão da imigração ficar de alguma forma refém ou de radicais ou de extremismos? Vivermos numa sociedade desconfiada, conflituosa, muito pouco fraterna. E, portanto, um dos motivos que me fez identificar, subscrever pessoal e institucionalmente, é por ver o alinhamento com os princípios da doutrina social da Igreja, com aquilo que temos vindo a defender há séculos. A questão da dignidade humana. Que é um dos pontos primeiros da Carta de Princípios. Não é? E que não pode ser esquecida em circunstância alguma. Esta necessidade de nos sentarmos e dialogarmos. Não podemos falar de qualquer forma, nem dizer qualquer coisa, de qualquer maneira, sob pena de incitar à violência, sob pena de humilhar. É importante não perdermos a memória histórica, que é uma coisa que sinto que está a acontecer. A memória histórica que explica também a Constituição portuguesa, que explica também aquilo que é a história portuguesa e a sua vocação
para acolher, para integrar, mas também para emigrar? Que explica a história portuguesa e que, durante muito tempo, este olhar para fora, para a nossa diáspora, ajudou na construção destas políticas públicas mais humanistas, mais acolhedoras, mais integradas. Não podemos perder a memória. E depois é importante não só trabalhar ao nível da política, este movimento da sociedade civil, que convida a sociedade civil a envolver-se de uma forma mais informada. Responsabilidade partilhada, falam nisso também. Mas é muito importante que nós saibamos que a integração não se faz só com as políticas, faz-se também com a boa vontade, com o coração, com o modo como eu olho para o meu vizinho, com o modo como eu converso com o meu vizinho. Isso faz toda a diferença. Porque eu tenho a certeza que se soubermos os nomes, conhecermos as histórias, cresce a empatia, cresce a compaixão, cresce. Vamos perceber que há pessoas que só estão à procura de uma oportunidade para pertencer à nossa comunidade de pleno direito, mas de uma forma respeitosa. Se nós conversarmos, nós sentimos esse respeito. Um dos pontos que esta Carta de Compromisso, esta Carta de Princípios fala é o conhecimento rigoroso como base para a ação. Percebemos pelos subscritores que são pessoas ligadas não só os antigos Alto Comissário para as Migrações, onde a doutora Rosário Farmhouse tem também essa experiência, mas percebemos pessoas ligadas à Obra Católica Portuguesa de Migrações, ao Observatório das Migrações, académicos que estudam esta área também. Percebemos também a experiência do Centro Nacional de Apoio ao Imigrante, portanto, percebemos a academia, o trabalho na prática, o trabalho que todos os dias acolhe. O que é que esta experiência nos diz para ler a realidade tal qual como ela está, mas mesmo assim perceber que se tem de apontar princípios? O que é que esta clarificação da Carta de Princípios nos permite ler, depois também de percebermos a experiência que estes subscritores têm? Eu acho que esta Carta de Princípios, como eu dizia, vem recentrar o pensamento sobre a imigração. De facto, a experiência que foi desenvolvida em Portugal, tendo colocado Portugal nos principais países com as melhores políticas, muito com base na diáspora e tentando criar para os imigrantes aquilo que gostaríamos de encontrar lá fora, vem tentar falar do que é mesmo importante. Não perder o humanismo, não perdermos o foco nas pessoas, perceber que a integração é um processo bionífico, não é só de quem chega, mas é de quem está, como dizia a doutora Eugénia muito bem. É preciso criarmos mecanismos. No fundo, eu acho que temos que voltar, porque neste mundo global perdeu-se, e o Papa Francisco dizia muito isso, perdeu-se a empatia. Nós temos que voltar a falar de empatia. Voltar, naturalmente, reconhecendo as dificuldades de hoje, que são diferentes, porque há uma maior pressão, mas falar de empatia, falar de calçar os sapatos dos outros, criar, naturalmente, políticas de controle, porque elas têm que existir, mas que estejam sempre a par e passo com as políticas de integração. Porque a integração faz com que as pessoas tenham uma vida digna, que não fiquem à margem, que não tenham que, para sobreviver, serem exploradas de forma invisível para conseguirem encontrar um lugar. Porque quem imigra, na verdade, só procura uma vida melhor. É o que nós fazemos quando vamos para os outros países. É procurar um futuro melhor para nós e para os nossos filhos. E Portugal ser um país que tem condições boas é bom sinal. Boas e necessárias, porque os números também da economia mostram isso. Nós precisamos desesperadamente de imigrantes, seja para a nossa economia, seja para a nossa demografia, seja para construir um país cada vez melhor e mais plural. E, portanto, regulação com integração. E aquilo que temos sentido é que há uma enorme preocupação com a regulação e que se descurou um bocadinho a questão da integração. O reagrupamento familiar aí tem um lugar, tem uma palavra a dizer? Tem um papel fundamental, porque o reagrupamento familiar, além de ser um direito, o reagrupamento familiar ajuda à integração. Na minha experiência, não só da alta comissária, mas no terreno, os imigrantes, a partir do momento que têm a família, o seu comportamento também muda, estabiliza, conseguem encontrar a felicidade de uma maneira muito mais célere, as crianças integram-se, passam para a relação formal, porque o reagrupamento familiar só é possível
depois de uma série de regras estarem previstas e cumpridas. E, portanto, a ideia de que o reagrupamento familiar é assim um bocadinho, de repente vem a família toda sem a pessoa estar sequer em situação regular, não é verdade. A figura do reagrupamento familiar exige que a pessoa já esteja numa situação regular, tenha condições de acolhimento, tenha um contrato de trabalho, tenha uma casa, e isso ajuda a estabilizar e ajuda a passar para a formalidade, para a contribuição líquida também na nossa sociedade. Tira da invisibilidade, da informalidade, da exploração e, portanto, o reagrupamento familiar é uma das melhores maneiras de poder também integrar os imigrantes. Falávamos nesta questão da regulação e do controle. Há poucos meses soubemos, Eugénia, deste protocolo de cooperação sobre imigração laboral regulada, assinada pelo Governo e por diversas confederações patronais e associações empresariais que demonstravam a necessidade de imigrantes para trabalhar concretamente em áreas como o comércio, como o turismo. Pergunto-lhe, há frutos? Podemos perceber, meses depois da assinatura deste protocolo, alguns frutos desta regulação, deste protocolo assinado? Ainda não tenho grande informação sobre isso, mas sabemos que é uma das vias regulares e seguras que nós também defendemos. É um protocolo que tem uma série de exigências para a parte da entidade patronal, para assegurar uma série de requisitos a nível da integração. Mas ainda não tenho grandes informações. Pergunto-lhe se falta alguma monitorização e acompanhamento. No fundo, a forma como se acompanha e depois se comunica ajuda a que os discursos e que a desinformação não se espalhe. Ajuda e é essencial e é aquilo que dá alguma tranquilidade às pessoas, é terem esses dados. Portanto, há muito que reclamamos da questão da fiscalização. Ela precisa de acontecer, mas não tem que acontecer de uma forma assustadora ou intimidatória. Não é? Falta aqui uma pedagogia da comunicação das regras que são necessárias para vivermos em sociedade. É preciso dá-las a conhecer, é preciso promover encontros que ajudem quem chega a conhecer a realidade que a acolhe, é preciso também que a comunidade autóctone queira conhecer as pessoas que chegam ao seu território. Daí a responsabilidade partilhada também. E perceber que aquilo que procuramos é muito semelhante. Procuramos o espaço não só para viver a família, mas o espaço para participar. Procuramos viver a nossa fé, seja ela a fé católica, hindu ou muçulmana, e procuramos espaços de liberdade. Não é? E nós somos pela liberdade religiosa. Existe este observatório, há mais de 20 anos que Portugal é um país laico que acolhe a diversidade religiosa e devemos continuar a defender e a lutar para que isto seja uma realidade que ajude a construir uma sociedade coesa. Estamos a falar num contexto de alteração da lei da nacionalidade e da lei do estrangeiro. Eugénia, eu sei que há uns dias atrás houve uma reunião do Conselho Nacional para as Migrações e Asilo. O que é que se pode ler a partir dessa reunião? Ou falávamos há bocadinho do acompanhamento, da comunicação ou da falta de ligação entre diferentes estruturas que acompanham esta realidade da imigração? Portanto, foi uma reunião à porta fechada, onde os conselheiros puderam abrir o seu coração e falar, integra este conselho. E falar daquilo que preocupa, das tensões que estão a existir na sociedade e de como é importante a lei que se cade votada na especialidade, né? Portanto, foi uma coisa muito genérica, mas vai ser votada na especialidade, exatamente, reflita o humanismo apregoado pelo nosso governo e que é uma preocupação genuína. Né? Nem sempre é sentida como... nem sempre bem sentida, nem sempre bem comunicada, mas houve muitos apelos nesse sentido e queremos acreditar e vamos ver os resultados dessas votações na especialidade, se de facto conseguimos comunicar melhor e equilibrar
o discurso. Espero que esta carta e que o envolvimento da sociedade civil com esta carta de compromisso contribua para este equilíbrio. Para que isso possa acontecer. Eu ia devolver precisamente essa pergunta da doutora Rosário. O que é que a publicação desta carta e, no fundo, a abertura que lançam à sociedade civil, de que forma é que gostariam que pudesse impactar ainda a discussão de uma lei na especialidade? Sim, nós temos não só a carta, como alguns documentos já de várias áreas, em concreto da integração, mas também do reagrupamento familiar, e iremos construir outros documentos, que têm sempre uma componente também científica, de dados científicos, para ajudar a compreender a realidade. E ajudar a ler também os dados científicos, de forma a aproximar ao público que muitas vezes fica preso a um desconhecimento de uma leitura mais científica, mas que importa fazer alguma literacia também. É verdade, é verdade. Eu acho que temos que melhorar a comunicação da informação, que é sempre às vezes muito hermética, nem toda a gente consegue entender, e por isso este grupo vai criando e vai dinamizando momentos de conhecimento, seja um webinar, seja através de documentos, para trazer esse humanismo e esse equilíbrio que queremos que esteja presente, sabendo que não é fácil, estamos em tempos difíceis e exigentes. Aquilo que eu gostaria de ressaltar é que, ao nível da integração, por exemplo, o grupo defende que cada euro recebido pela AIMA possa ter 50 cêntimos para a área da integração. Não seja só a questão da regulação necessária, mas que possa metade ser investido na integração. Falamos da Agência para a Integração, Migrações e Asilo. Absolutamente, nova Agência para a Integração, Migrações e Asilo, que recebe muito dinheiro com aquilo que são os pagamentos dos documentos dos estrangeiros, e por isso que esse dinheiro possa também, parte dele, ser investido na integração. E a integração faz-se numa relação local, criando momentos, ajudando e financiando as autarquias e as entidades da sociedade civil a proporcionarem momentos de conhecimento mútuo, porque ninguém ama o que não conhece, e este medo que se instalou só pode ser desconstruído com momentos em que as pessoas se conhecem e que deixam de ser colocadas em gavetas ou em embalagens em chavões também. Em chavões, e passam a fazer parte dos nossos amigos, do contacto dos nossos amigos. E, portanto, este grupo está a tentar juntar cada vez mais pessoas, e já são muitas as que se vão juntando a nós, são mais de 300 os subscritores que se identificam com este discurso, que tenta ser um discurso equilibrado. Nós não estamos contra nada nem ninguém, estamos a favor de um discurso mais humanista, pelo menos uma comunicação que reflita esta área que é a nossa matriz, e faz parte da matriz portuguesa. E por isso é que, no final, o último ponto é a esperança como horizonte político. De que forma é que introduzir a esperança neste debate, muitas vezes extremado, polarizado, a partir de ideias feitas, e que apenas as ideias feitas é que se fixam depois na cabeça das pessoas, sem os dados científicos e sem a literacia? Como é que se pode, neste contexto, introduzir a esperança? A esperança é fruto de acreditarmos que vai ser possível. Nós partimos para este grupo a querer combater a globalização da indiferença, também uma frase do Papa Francisco, e a querer trazer esperança. Os imigrantes são uma enorme oportunidade para o nosso país. E Portugal foi grande quando conseguiu acolher bem, e será pequeno quando se fechar. Porque nós não podemos viver isolados, nós precisamos dos imigrantes, ainda que possa haver pessoas que se identificam mais ou não. A verdade concreta, como já dissemos, é que fazem falta. Nós precisamos na economia, nós precisamos na demografia, precisamos em muitas áreas. Também dizer, estava a falar do novo mecanismo, que me parece bem, que já foi tentado há 20 anos atrás, que funcionará melhor quanto mais célere forem estes mecanismos. Fala do protocolo? O protocolo entre as entidades patronais e através dos consulados e através dos consulados. É fundamental que os consulados tenham recursos para que os processos sejam céleres e para que não surjam redes paralelas a fazer o trabalho. Porque aquilo que se viu há 20 anos atrás, ou nos finais dos anos 90, há mais de 20, já há 30, se calhar, o tempo passa mesmo muito depressa, se calhar foi há 30, havia um processo semelhante, e o que acontecia é que a morosidade do processo fazia com que viessem informalmente, via redes, e também os próprios entidades patronais não podiam esperar e acabavam por arranjar pessoas que já cá estavam. E, portanto,
acho a ideia muito boa, é uma ideia que assegura direitos, isso é muito bom, mas se não for célere e se não tiver uma monitorização, como dizia, e muito bem, contínua, pode ser frágil. É uma forma também de acompanharmos a realidade que leva as pessoas a procurarem a imigração, nesta proximidade com os consulados? Sim, e eu acho que aqui a figura do reagrupamento familiar pode ser uma oportunidade, porque, na verdade, já temos cá um familiar que já está estável, porque se pede reagrupamento familiar, já está numa situação estável, e aí eu diria, uma figura a privilegiar, porque já tem um contacto para se integrar. Já tem um familiar que está integrado, que tem trabalho, que tem casa, e já vem para um enquadramento muito mais facilitador. Não sendo tudo possível, até porque temos necessidades que não se conseguem suprir só com o reagrupamento familiar, necessidades do ponto de vista económico, então que seja estruturado, que seja regulado, mas que funcione e seja célere. Certo. Porque o que faz as pessoas deslocarem-se é essa procura que todos queremos de uma vida melhor. E geralmente essa tomada de decisão não é fácil, porque quem puder viver muito bem no sítio onde está, fica. Essa partida para um país novo exige uma decisão difícil, de deixar o resto da família, de ir para aquilo que é o desconhecido. E é fruto de uma situação de grande desespero. E por isso às vezes aceitam condições que não são aceitáveis. Sim. E por isso há quem se aproveite. Sim. E temos em Portugal a comunidade autóctone a aproveitar-se destas fragilidades, deste desespero, e é tão importante termos os fluxos regulados e controlados nesse sentido, havendo vias que funcionem. Sim. Porque não funcionando, o desespero é muito e as pessoas vão vir na mesma. Sim. Eugénia, perguntava-lhe muito brevemente sobre a capacidade e o papel da Igreja neste acolhimento, nesta promoção da dignidade humana como fundamento, neste conhecimento rigoroso como base para a ação. A Igreja, na sua capilaridade, que papel pode ter aqui? Trabalhar cada vez mais em conjunto. Eu acho que é isso aquilo que nos está a faltar e que temos que incidir mais, é cooperar com vista à comunhão, envolver bastante as nossas comunidades cristãs no conhecimento daquilo que a doutrina social da Igreja diz e convertermos-nos ao Evangelho. Porque se nós nos convertermos ao Evangelho e formos atualizando com as palavras do Papa Francisco, com as palavras do Papa Leão XIV, vamos nos surpreender. Muito bem, muito bem. Doutora Eugénia, obrigada. Doutora Rosário, obrigada por nos darem conta deste consenso, deste manifesto, desta Carta de Princípios. Vamos acompanhar então os passos seguintes e um maior número alargado de pessoas que a possam subscrever também. Muito obrigada por estarem no programa e nos darem conta deste trabalho. Obrigada. Eu agradeço. Muito obrigada. Obrigada também a si por ter estado connosco. Marcamos encontro amanhã aqui na RTP2 ou no sempre atualizado portal de informação agência.eclesia.pt. Desejamos-lhe a si uma excelente tarde. Até amanhã, se Deus quiser.